Deixa eu só dar um ok aqui. Maravilha. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa aula de empreendedorismo. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Vamos lá, janela, aqui. Só ajustar aqui o tamanho, apply. Ok. Muito bem. Acho que está visível aí para todo mundo já. Está todo mundo vendo a tela, né? Estão me ouvindo, normal, certo? Maravilha. Então vamos lá, obrigado. Então, o que a gente vai falar de empreendedorismo hoje? O que a gente vai falar de empreendedorismo hoje, né? A gente vai falar da gestão de investimento. A gente já falou algo parecido, mas não com o intuito, né, de justamente fazer a gestão do investimento. A gente chegou a falar, né, a gente fez até um comparativo da bolsa de poupança, bolsa de valores e investir num negócio próprio, tá? A gente chegou a falar nisso e, querendo ou não, a gente falou um pouco de investimento, né? A gente chegou a citar isso um pouco, né? A gente vai dizer, então, por que o que é investir e por que investir, né? Eu acho que é bem fácil explicar isso aqui, por que investir, né? Talvez o que é investir é mais complexo. Alguns conceitos importantes, né? Risco e retorno, né? O tripé dos investimentos e o raio-x de uma carteira de investimento, para a gente ter uma noção entre investimento mais, vamos dizer, com maior risco e maior retorno, investimentos mais conservadores, menor retorno, e aí você tem um investimento intermediário ali que vai tá fazendo um contrabalanço entre um bom retorno, mas com ótima segurança, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso aí hoje. Bom, o que é investir, né? O que é investir? Então a gente sempre fala, né? Ah, é preciso investir nisso, é preciso investir naquilo, é preciso pensar no futuro e tarará. Bom, vamos tentar. Não, o princípio também não é a gente desmistificar o assunto de vez aqui apenas nesse encontro. Isso é um assunto que demanda mais tempo, mas de forma simplista, né? Poupar é apenas guardar dinheiro. Então, quando você poupa, você está apenas guardando dinheiro. Perceba, você está apenas guardando o seu dinheiro. E, de preferência, talvez, quem sabe, né, manter seu poder de compra. É bem verdade que se a gente analisar a economia atual, e falando especificamente da poupança, a poupança, na verdade, eu diria para vocês que ela não está mantendo o poder de compra seu. Ela está apenas sendo um local para você deixar o dinheiro, para ele não ficar na carteira e você gastar ele de forma mais fácil, certo? A poupança, nesse momento atual, está servindo só para isso, tá? Ela não está com o dinheiro vivo ali na carteira, certo? Então, perceba que poupar é uma coisa, mas investir é fazer com que o dinheiro poupado, que o dinheiro guardado, renda frutos e multiplique-se com o tempo, tá? Então perceba que poupar, eu só vou guardar o dinheiro e talvez eu consiga manter o poder de compra desse dinheiro, tá? E investir é pelo contrário, investir é eu vou fazer com que o dinheiro trabalhe. O dinheiro vai trabalhar, ou seja, o dinheiro vai se multiplicar ao longo do tempo. Como é que a gente pensa uma forma simples, mas não é tão simples, mas vamos pensar aqui, por exemplo, arroz, né? Arroz. Então vamos pensar, eu não faço nem ideia quanto que está o quilo do arroz, mas vamos imaginar aqui que deve estar, sei lá, estou chutando aqui 30 pau o quilo, tá? Se tiver mais ou tiver errado, aí vocês me falam. Então, ó, a gente tem aqui, se a gente pegar esses 30 reais e poupar ele, sei lá, por um ano,
A gente viu que a poupança não dá nada, né? Se a gente der sorte, a gente talvez tenha, ao final de um ano, R$ 31, certo? Agora, se eu investir, né, em um ano, aí pode ser que eu tenha mais, né? Lembra que a gente falou que o ganho na Bolsa de Valores fica entre 10, 15 e 20%? Vamos fazer conservador e vamos colocar 10%, tá? 33, certo? Então perceba que de longe, claro, né, o investimento ele é mais atrativo, tá ok? Então fica claro, fica evidente isso, tá? Eu não consigo comprar o arroz depois de um tempo. Investir pode inclusive significar, entre outras coisas, tornar-se sócio de uma das maiores empresas do país. Por meio de quê? Por meio de ações, né? Você pode comprar ações das empresas e se tornar sócio. Ah, pessoal, eu comprei só uma ação da empresa. Ué, não importa, você comprou uma ação, você já é sócio dela, entendeu? Tornar-se sócio dos maiores empreendimentos imobiliários do país, né? Ou seja, você comprar os fundos, né, de investimento, ok? Financiar empresas e projetos privados, aqui é as chamadas debêntures, né? E financiar o próprio governo federal. Aqui é o Tesouro Direto. Tesouro Direto. Direto, tá? Aqui é debêntures, tá ok? Mas, enfim, acho que o que interessa mais para a gente aqui seriam esses três aqui, tá? Bom, em outras palavras, né, colocar o dinheiro poupado a serviço de financiar o progresso. Então, a gente precisa entender que, como é que eu posso dizer assim, né? Eu ouvi, não estou dizendo que é esse ambiente, mas eu já cheguei a ouvir, né, de algumas pessoas que comprar ação de empresa é dar dinheiro para o rico, né? Isso não é verdade, gente. Quando a gente compra uma ação de uma empresa, seja ela pública ou privada, né? Você não está dando dinheiro para o rico, você não está incentivando essa ou aquela. Na verdade, é justamente isso que você está fazendo aqui na última linha. Você está pegando o seu dinheiro que na poupança, ele serve apenas ao banco. Na poupança, ele apenas serve ao banco, certo? Ele só tem finalidade para o banco, tá? Quando você investe, por exemplo, na bolsa de valores e você compra uma ação de uma empresa, seja ela pública ou privada, você está emprestando aquele dinheiro para aquela empresa pública ou privada para que ela possa dar continuidade com os seus investimentos. E esses investimentos, eles podem ser os mais diversos possíveis. Pode ser um investimento desde o desenvolvimento de uma campanha de marketing na televisão, no rádio, no cinema, enfim, panfletagem, ou até mesmo na construção de uma nova planta de uma indústria. Então perceba que quando você empresta esse dinheiro para a empresa no formato de ações, ela está construindo alguma coisa. Ela está colocando esse dinheiro para trabalhar de outra forma. Se for uma campanha de marketing, ela está contratando uma empresa. Essa empresa, por sua vez, tem funcionários e ela está pagando salário para esses funcionários. Quando ela constrói uma planta nova de uma empresa, ela está pagando pedreiro, ela está pagando engenheiro, ela está consumindo produtos, cimento, ferro, areia, está consumindo vários produtos. Então perceba que o seu dinheiro, quando está aplicado na Bolsa de Valores, ele está movimentando a economia de diversas formas, diferente de quando ele está parado na poupança, né? Então, só por isso já seria o maior incentivo para você aplicar o dinheiro na bolsa, tá? Por aí já valeria a pena, entendeu? Bom,
No caso aqui de você comprar do Tesouro Direto, o Tesouro Direto são dívidas, a gente já falou, são dívidas do governo que ele pode não ter o dinheiro tudo, mas ele quer canalizar um córrego, ele quer construir uma rodovia, ele quer construir um porto, alguma coisa, uma escola, e ele não tem todo o dinheiro. Então, ele vende títulos da dívida pública, né? Os próprios precatórios, né? Os próprios precatórios que estão aí, volta e meia na televisão, né? Que o governo está querendo. Não vou falar calote, mas já falei, né? Ele está querendo não pagar todo mundo que ele deve. Parte da dívida pública, dos tesouros, das letras do Tesouro Nacional, é justamente para pagar esses, esses, é, esses precatórios, né? Então, perceba que, de uma forma ou de outra, você está ajudando também o governo, né? As debêntures, ela é com um único foco em empresas privadas. Então, alguém quer fazer um hotel, né? Então, o cara vende uma debênture lá. O problema é que as debêntures são muito caras, né? Você vai encontrar a debênture mais barata que eu vi até hoje, ela começa com 300 mil reais. Então, ela é muito fora da nossa realidade aqui, entendeu? Mas se você ganhar na Mega Sena, né? Tomara que você tenha sorte. E aí você vai lá e compra uma debênture. É muito interessante. Você dá um bom dinheiro para o cara. Depois de um bom tempo, 5, 3 anos, o cara te devolve aquele valor, mais um bom dinheiro de contrapartida pelos juros e tal. É algo muito interessante. Mas, enfim. Então, perceba que a própria poupança, ela não tem muito essa característica, né? Então, a gente tem que tirar um pouco essa fala que eu comecei falando para vocês, que tem gente que fala, investir na Bolsa de Valores é dar dinheiro para quem não faz nada. Não, pelo contrário, o dinheiro, ele está trabalhando, ele está desenvolvendo a economia, de uma forma ou de outra, tá? E se a gente olhar na ponta do lápis, o dinheiro aplicado na Bolsa de Valores, ele trabalha mais do que o dinheiro guardado na poupança, porque o dinheiro na poupança, ele está apenas fazendo volume para o banco. E quando você coloca na Bolsa de Valores, ele está indo para diversos momentos, para diversos setores, tá bom? E aí a gente precisa entender, então, que investir é algo sério e não tem milagre para isso, tá? Não adianta você ficar com aquelas promessas de que o seu dinheiro vai dobrar em curto espaço de tempo. Gente, o ganho, as pessoas, aquele dado que eu peguei lá esses dados que a gente pega aqui de 10%, 15% ao ano, não é qualquer pessoa, não é o cara que acordou de manhã, trocou o chinelo do pé direito no esquerdo e vice-versa, que ele chegou naquele número lá. Não, isso tem estudo, isso tem fundamentação, tem todo um processo para se chegar nisso, entendeu? Então, quando você ouve que uma pessoa vira e fala que ela dobrou o dinheiro dela em curto espaço de tempo, como eu já vi várias coisas assim na internet, o cara vendendo curso, dobre seu dinheiro em 6 meses, não sei o que lá. Gente, isso é conversa. Na verdade, ele está dobrando o dinheiro dele para você comprar o curso dele, que ao final você vai ficar com mais dúvida do que solução. Agora, pode acontecer uma coisa, entendeu? Pode. Então, ó, pensa, por exemplo, eu lembro, eu não vejo mais, mas existe uma empresa chamada Tectoy, né? Que é uma empresa que desenvolve videogames brasileira. Então, imagine, eu lembro que, eu não acompanho mais, mas eu lembro que uma ação da Tectoy custava 1 centavo. 1 centavo. Se você comprar 1.000 ações dela, você vai ter R$ 1.000, certo? Você gastou R$ 1.000. Se ela mudar para 0,2, automaticamente você tem 2.000, certo? Porque dobrou. Concorda comigo que dobrou aqui, ó? Dobrou. Se você gastou R$ 1.000 em ações que valiam 1 centavo e ao final do dia ela mudou de valor, você ganhou, tá? Você vai dobrar esse valor, você vai dobrar isso, entendeu? Agora, é muito difícil isso acontecer, entendeu? É muito difícil isso acontecer.
você conseguir dobrar. Mas pode acontecer? Pode. As pessoas que acompanham o mercado, eles acompanham a valorização e desvalorização de ações, eles conseguem obter ganhos maiores. Mas aí, para você obter esses ganhos, nós estamos falando de valores vultuosos de dinheiro. O cara não compra uma ação a R$30 na parte da manhã e vende ela a R$32. Ele não faz isso. Ele está comprando, sei lá, 1 milhão de ações, entendeu? Ele está comprando 1 milhão de ações. Ele comprou 1 milhão às 11 horas da manhã, cada uma valendo R$30. 3 horas da tarde ela valorizou R$32, ele vende tudo isso. Ele vende tudo. E aí, claro, ele comprou por 30, vendeu por 32, ele vai ganhar um valor considerável. Mas ele vai ganhar muito porque ele gastou muito. Mas ele também pode ter o contrário. Ele comprou 1 milhão de ações, onde cada uma valia 30, e pode terminar o dia valendo 28, certo? Então perceba que é um risco, né? Então, essas empresas que prometem algo que parece absurdo, isso é golpe, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Os maiores investidores do mundo têm retornos médios mensais em torno de 1,5 por mês. Então, se você fizer uma conta de padaria aqui, nós vamos ter aí 12,5, 13 ao ano. É aquilo que eu falei para vocês, de 10 a 15, né? Tem que lembrar que investir e especular são coisas diferentes, né? Investir é a longo prazo, ó. Aqui é interessante, ó. Isso daqui é longo prazo. Especular é curto prazo. Especular, você compra na baixa e vende na alta. Você compra barato e vende caro, entendeu? Investir, você compra, independente se está na baixa ou na alta. E a longo prazo que você vai ganhar dinheiro, tá? Então tem que ter isso em mente, tá? Uma coisa é uma coisa. Quem especula é quem tem muito dinheiro. Quem investe é quem tem pouco dinheiro. É quem está querendo ter uma poupança lá no futuro, quem está querendo ter uma remuneração diferenciada, tá? Então tem que estar ciente disso também. E qualquer construção, outra coisa que é importante, qualquer construção de um capital leva tempo e exige paciência e consistência, tá? Então, se você está querendo construir um capital de 50, 100 mil reais, isso demanda tempo, né? Isso demanda tempo, vai exigir paciência, porque não é da noite para o dia, certo? Assim como a gente falou, quando o empreendedor ele investe num negócio próprio, esse negócio próprio não vai dar lucro já semana que vem. Normalmente, um negócio próprio, que é um investimento também, vai dar um retorno depois de 1 ano e meio. Em alguns casos, em 2, em 3 anos, tá? E durante esse tempo, você tem que ter uma paciência, você tem que acreditar, né? Tem que ter uma consistência, tem que levantar de manhã e ir para a empresa. Olha, não ganhei um tostão ainda, já vai fazer 2 anos, mas o cara tá indo lá, o cara tá tocando o negócio, tá acreditando, tá? Então, não acredite que as coisas surgiram do nada e dobraram de valor a partir do nada. Isso não existe, tá? E por que é importante investir? Bom, a gente pode pensar aqui de duas coisas. Pensando do ponto de vista de empreendedor, é uma independência financeira, né? A gente pode pensar, inclusive, do ponto de vista individual, que é uma independência financeira. Você vai. É notório, né? Que, por exemplo, você pega. Se você conseguir fazer um capital e você conseguir ter uma remuneração diferenciada, é importante. Ou seja, você vai construindo uma aposentadoria a longo prazo, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui. Se você tiver 500 mil em patrimônio investido a 1% ao mês, isso quer dizer que esses 500 mil vai render 5 mil reais por mês. Aí você vai falar, nossa, mas quem que tem 500 mil? Bom, se você perguntar para qualquer um, ninguém tem. Eu não tenho 500 mil agora. Mas se a gente começar a planejar, olha, como é que eu faço para construir um patrimônio? Né? Lembre-se, é um processo, é uma construção, né? Ou seja, onde todos nós podemos, guardando um pouquinho todo mês,
construir um patrimônio, talvez não com esse tamanho, mas próximo, similar, né? Já pararam para pensar quanto vocês podem ter gasto com coisas e entre outras coisas que fala assim, nossa, se eu tivesse guardado esse dinheiro, sabe aquela fala, né? Depois que gasta, que a gente lembra disso, se eu tivesse guardado esse dinheiro, né? Olha, isso podia estar lá poupado, poderia estar investido, poderia estar dando um troquinho, né? Então, com o passar do tempo, a humanidade sempre tende a evoluir, né? Ou seja, o que acontece? Conforme o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Ou seja, o meu investimento inicial, ele também vai mudando, ele vai ganhando corpo, ele vai crescendo, tá? E aí, com isso, né, a gente tendo em mente que investir é importante, a gente precisa ter aqui alguns conceitos, né? Então, perceba que aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a linha azul, ela representa as ações, né? Pode ver que ela é bem agressiva, né? Ela sobe e desce com grande amplitude, desce também. Você tem aqui a linha intermediária aqui, ó, ou melhor, a vermelha, que é a renda fixa, né? Que são os fundos de investimento, que eles não têm essa agressividade, mas a longo prazo, né? Aqui, ó, aqui existe uma linha do tempo, né? Do tempo. Quanto tempo, Flávio? No mínimo de 1 para 2 anos, tá? Para começar a ter um retorno. E aqui, ó, então quando você tem dinheiro guardado em ações e em renda fixa, percebe que aqui, ó, o balanceado, você faz uma mediana nos seus investimentos. Então você tem uma parte dos seus investimentos em alto risco e uma parte do seu dinheiro aplicado em investimento mais conservador. Por mais que você, nos momentos que você perde em agressividade, você mantém ainda um ganho com os conservadores. E quando você ganha aqui nos agressivos, você traz essa linha para cima, entendeu? Então perceba que olhando de modo geral, a média aqui, ela sempre é positiva, tá? Uma outra coisa aqui que é legal a gente entender é alguns conceitos aqui, né? Então, às vezes, parece uma sopinha de letra, mas basicamente um CDI, que é o que os bancos vendem bastante, né? Tem o CDB também. Eu não me lembro agora o que é o CDB, mas o CDI é o mais atrativo, né? É um crédito de depósito interbancário, né? É a taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro entre si. Então, o Banco do Brasil, quando empresta dinheiro da Caixa Econômica ou do Itaú e vice-versa, então eles cobram uma taxa de juro entre eles. Então, quando eu dou o dinheiro, quando eu invisto no CDI do banco, eu estou dando dinheiro para ele emprestar para outro banco e ele está me pagando aquela taxa de juros, entendeu? O legal do CDI é que ele é atrelado à Selic, né, que é a taxa básica de juros, que eu nem sei a quanto que está hoje, que é definida pelo Copom, e o CDI é um critério para comprar investimentos de renda fixa. Por que é um critério de renda fixa? Porque se você chegar ao ponto que o renda fixa está dando menos que o CDI, então eu não vou para o renda fixa, eu fico no CDI, tá? Normalmente a renda fixa, ela sempre dá mais que o CDI, tá? Ela sempre dá um spreadzinho maior, tá? Então, por isso que é importante. Então, quando eu olho lá, por exemplo, em fundos imobiliários, eu olho lá como é que está o índice de fundo imobiliário. Se ele está pagando menos que o CDI, por que eu vou colocar lá? Inclusive, fundos imobiliários, ele tem um risco, né? Eu não vou perder todo o dinheiro, mas eu tenho o risco de ele não valorizar, tá ok? A Bovespa, por sua vez, é um termômetro, né, do mercado de ações no Brasil. Então, quando o Brasil está bem, as ações estão boas. Quando o Brasil não está legal, não está legal. Então, quando o governo dá uma canetada lá, dependendo dessa canetada, as ações podem cair. Por exemplo, né, quando foi aprovada o texto lá da PEC no Congresso, em primeiro turno, não sei se vocês acompanharam, mas a Bolsa de Valores ela despencou. Ela perdeu acho que 20% de valor. Então, muitas empresas empobreceram, né? Perdeu-se dinheiro, tá? Mas isso é a regra do jogo, entendeu? Isso acontece, né? A gente pode até discutir aqui de forma resumida por que baixou. Porque existe a desconfiança de que o governo não vai cumprir
os pagamentos, porque se ele está falando que ele quer adiar o pagamento de um precatório que já é julgado e ele tem que pagar, e ele está tentando fazer uma lei para não pagar, o investidor, de modo geral, fica com medo de ele investir o dinheiro e o governo depois entrar com uma lei para ser votada, que ele daí, ao invés de pagar em 10 anos, pode pagar em 20. E aí a empresa, no planejamento estratégico dela, ela vai perder dinheiro. Então, por isso que a Bolsa de Valores é um termômetro, tá? Mas também não serve como único referencial. Por quê? A Bolsa de Valores, ela é um termômetro financeiro, ela não é um termômetro social, apesar das duas coisas estarem associadas, entendeu? Mas ambas estão olhando para um lado diferente. A Bolsa está olhando para o mercado. Se o mercado está comprando, está produzindo, está consumindo, do ponto de vista dela, tá bom. Ela não está olhando do outro lado as pessoas que estão fora dessa faixa de consumo, dessa, vamos dizer assim, desse universo economicamente viável, tá? Então tem que estar claro isso também, que a Bovespa, ela tem um olhar próprio, né? Então, às vezes, a gente também tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, veja como foi o desempenho. Então, uma ideia, né? A gente pode ver como é que foi o desempenho da Bolsa. Se não me engano, a Bolsa hoje ela perdeu dinheiro, inclusive, ela teve queda consecutiva. Ontem ela abriu o pregão, ela teve queda, ela teve uma queda, e hoje ela teve queda de novo. Então, é perda de dinheiro, tá? Eu nem sei quanto que deu hoje. Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu tenho aqui a B3 aqui na minha máquina. Deixa eu ver. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Vamos ver como é que foi hoje o pregão. Eu acompanhei só meio que por cima. Não dei muita... Ó, foi assim o pregão hoje. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó. Ela até que terminou bem. Até que terminou bom. Começou a chover um dia. Cadê, Flávio? Um dia. Choveu o dia todo. Aqui está o dia todo. Ela começou às 11, ó. Ela começou às 11 horas. Estava aqui. Até que foi bom, ó. Não foi ruim, não. Né? De modo geral, né? Agora, por exemplo, se a gente pegar um papel específico, pode ser que não seja isso. Deixa eu ver aqui um papel aqui. Vamos pegar aqui a CSMG 3. Vamos pegar a Copasa, que é uma companhia de saneamento básico lá. Como é que foi o dia dela? Olha lá. Aqui a gente percebe, ó, quem tinha as ações da Copasa teve tá com problema, ó, porque ela começou aqui, ó, ela começou aqui, caiu, né? Quem estava aqui, ó, ficou preocupado, vendeu, e aí alguém começou a comprar. O mau fato é que ela fechou a 12,86, ó, né? Então ela teve uma queda, ó, aqui tá ruim de enxergar, mas ela teve uma queda de 1,61%. Foi pouco, mas caiu, tá? Então perceba que a bolsa de valores ela é um termômetro. Representa de forma exata o que o país está? Não, ela representa apenas do ponto de vista econômico, tá bom? Tem que ficar claro isso também. Com relação a risco e retorno, a gente já falou, mas vamos falar de novo, né? Então, você pode ter aqui investimentos de alta rentabilidade e mais conservadores. Mais conservadores, e aí você pode construir uma média aqui, né? Uma média, né? Alguns autores, inclusive, fazem um trocadilho, né? Compre ações. O Brasil é um país tropical, mas também tem frio, né? Então, por ser um país tropical, bastou cair 2, 3 graus de temperatura, você já tem gente saindo com blusa na rua, né? Então, tem um autor que fala o seguinte: compre ações de empresa de sorvete e compre ações de empresa de ventilador. Entendeu? Porque a gente aqui está sempre alternando, né? No calor e no frio. Então, quando você está no calor, você está vendendo sorvete, você está ganhando com as ações do sorvete. Quando está no frio, você está perdendo com as ações do sorvete, mas está ganhando. Eu falei errado, né? Cobertor e sorvete, né, Flávio? Não ventilador. E aí, quando você está no frio, você está ganhando dinheiro com as empresas de roupa de cobertor, por exemplo, tá? Mas o interessante é isso daqui, ó, tá? A gente falar um pouco aqui, ó, dessa questão do tripé dos investimentos, né? Então, quando a gente olha para o investimento, a gente tem que olhar essas três coisinhas aqui, ó.
E uma delas pode ser mais ou menos que a outra. Então, se você que está buscando rentabilidade, você tem que olhar, bom, eu quero rentabilidade. E essa rentabilidade, ela vai demandar uma determinada estratégia. Ou você quer segurança, ou você quer o risco. Ou você quer liquidez, você quer ter o dinheiro aplicado, mas ao estalar do dedo você quer o dinheiro ali, certo? Então, o fato é que nenhum investimento oferece as três características ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Ou tipo, 20% rentabilidade, 30% segurança, 20% risco e 30% liquidez, né? Então, já sabendo que nenhum investimento tem os três ao mesmo tempo, que seria ótimo, mas isso não é possível, então, ó, existe a necessidade de criar uma carteira de investimento diversificada, ou seja, eu tenho ações de empresas de cobertor e ações de empresas de sorvete, né, de ventilador. Porque quando eu estou no calor, eu estou ganhando com uma ação, quando eu estou no frio, eu estou ganhando com outra. Então, por exemplo, ó, aqui ó, eu tenho o retorno, né, que é o dinheiro, certo? E aqui eu tenho o risco. Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, também menor o retorno. Então, perceba, deixa eu dar um zoom aqui, está meio ruim de enxergar. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A carteira A, ela é uma carteira mais conservadora. A B é uma carteira mediana, né? E a carteira C é uma carteira de alto risco. Então, perceba que a carteira de alto risco, ela tem, ó, ações, ó, olha a quantidade de ações que ela tem, ó. Ela tem mais ações, né? Os fundos de investimento, ó, é menor também, ó. Mas perceba, ó, que ela tem renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa é atrelada pelo CDI. É atrelada pela Selic, né? E a Selic, ela é uniforme. Se a gente lembrar que o Copom ele se reúne, acho que a cada 2 ou 3 meses, para discutir a taxa de juros, ou seja, você tem uma estabilidade. Em 3 meses, você tem estabilidade, né? Você está atrelado a índices, ó. Você tem índice, né? Tudo que é atrelado a índice, existe uma uniformidade. As ações não estão atreladas a índices, né? E aí, ó, essa mediana aqui, essa carteira mediana, ela tenta fazer um equilíbrio, né? Ela pega, ó, ela tenta nenhum e nem outro, ó, que nem as ações, ó, ela fica no meio do caminho, ó, entendeu? Ela tenta fazer uma compensação. Ou seja, quando eu tenho perda aqui, normalmente, por aqui ser uma carteira arrojada, eu tenho alto risco de perder. E aqui eu tenho pouco risco de perda. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais, né? Então, só que aqui o ganho, né? Aqui o ganho também é menos, mas aqui o ganho é mais. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma mais ou menos, e aqui eu tenho mais ou menos, entendeu? Eu tenho uma média, tá? Então, a ideia de você ter uma carteira de investimento equilibrada é justamente para você tentar resolver o problema das perdas e também não ficar ganhando pouco, tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma explicação, né? Ó, a carteira 1, ó, alocação entre classes de ativo, configuração de gráfico pizza, né? Você pode fazer essa análise por uma decisão, tá ok? Seleção de ativos, quais ativos escolher dentro de cada classe, mark time, né? Quando investir ou desinvestir de um ativo, né? Quando eu quero ganhar, quando eu devo achar aquele gráfico, né, da bolsa lá, você viu que ele começou a cair, aí você fala, nossa, tá caindo, então eu vou vender antes que eu perca mais dinheiro. É uma ideia, então é esse time, né, que você pode buscar identificar para não ter perdas, vamos dizer assim, mais significativas, entendeu? Então, pessoal, investir, né, de modo geral, investir é necessário, é importante, entendeu? Não é uma tarefa fácil e que se resolve da noite para o dia. É um processo, é uma construção, né? Exige paciência, consistência. Aí você vai falar assim, mas Flávio, eu sou assalariado, eu ganho salário mínimo. Dá para investir, né?
dá para investir mesmo com pouco dinheiro, tá? Eu já devo estar falando para vocês, existem bancos que não cobram taxa de custódia de ações. Então você consegue comprar as ações, esse cara ser vamos dizer assim, o signatário dos seus papéis, e você. Só que se você quer fazer isso, você não pode pensar em comprar uma ação hoje. Se você vai investir pouco dinheiro, como é o nosso caso, não dá para comprar as ações hoje e ganhar dinheiro com elas semana que vem, né? Você vai ter que ficar com ela durante muito tempo, tá? Por quê? Mas aí você fala, nossa, mas então eu vou demorar para ganhar dinheiro? Gente, não dá para ganhar dinheiro a toque de caixa, né? Ou você tem que entender que o processo de ter dinheiro, ele é a definição de entrada e saída de dinheiro, tá? Se você tem uma entrada X e a saída é X mais 1, você quer resolver esse problema, você tem que ter X mais 2. Porque daí você tem X mais 1, tá sobrando 1. Então a regra é você ter mais entrada do que saída. Agora, é possível nós termos essa configuração? É muito difícil, né? É muito difícil com o cenário econômico atual e talvez os próximos e os anteriores que já foram, a gente ter um salário que chega de forma muito ampla, com sobra de dinheiro lá no final do mês. Essa verdade não é de agora, essa verdade é de há muito tempo. Pode ser que só que isso tenha se agravado mais. Então, se eu não consigo aumentar a minha remuneração e os gastos aqui, eles são flexíveis, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, então, que fazer um sacrifício para que desse dinheiro que entra, eu guarde um pouco para que lá na frente, a longo prazo, esse pouco vire um montante e que esse montante, trabalhando de forma coletiva, me dê um pouco que me complementa essa saída de recurso. Então, quando eu tenho uma entrada que é fixa e uma saída que é variável, mas eu tenho também aqui um auxílio de uma entrada de um capital que eu armazenei durante um tempo, que vai complementar. E esse complemento, ele pode ser, por exemplo, os dividendos das ações, entendeu? Que ele te paga em alguns momentos aí do ano, tá bom? Ufa, pessoal, era isso. Alguma dúvida, algum questionamento aí que de repente surgiu aí que vocês querem tocar, querem que a gente fale, que eu fale um pouco mais? Senão a gente pode encerrar a aula, que já foi bastante, né? Estamos tá quase às 9 aí. Oi, professor, tudo bem? Oi, tudo jóia? Oi, boa noite a todos. Não só depois, antes de encerrar, se eu puder falar com você para tirar umas dúvidas. Ah, tá bom, claro, sem problema. Tá bom? Então tá jóia. Então fica aí que a gente já conversa. Já corrigi as provas, sim. João, tá tudo lá no Swap, tá bom? Tá tudo lá. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Posso encerrar a aula, então? Então, beleza. Então, eu estou encerrando a aula aqui, pessoal. Então, boa noite para todos nós, tá bom?